Fala galera do Cursinho Alva, aqui é o professor Baiacu, preparados para mais uma aula de interpretação de texto língua inglesa. Hoje vamos aprender todos os métodos que ainda não aprendemos de interpretação de texto e o professor vai revisar aqueles que você já aprendeu, além de ter coisinha nova aí no pedaço. Bom, o primeiro método que a gente vai estudar hoje e que a gente não havia estudado antes é o nosso predication. Predication nada mais é do que the logical affirmation of something about another. Então, é uma afirmação lógica de alguma coisa sobre outra. Nossa, que coisa besta, professor. É isso mesmo, pessoal. Quando você vai predizer sobre algo, significa que você tem na sua cabeça algo pré-estabelecido, um básico conhecimento sobre essa coisa, né? Então é você afirmar que ela é alguma coisa e você está afirmando sobre ela, então sobre outra, né? Então é você fazer uma afirmação lógica de alguma coisa sobre outra. Vamos entender? Vamos entender com um exemplo. Então eu chego no meu vestibular, sento a bunda na minha carteira e abro na página de inglês. Vejo só que tem interpretação de texto, que é o que acontece na maioria dos vestibulares. E aí, o que eu faço? Está escrito lá dengue. Dengue é o título do meu texto. O que vai acontecer, pessoal? A hora que eu olhei para o título dengue, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Pneu, água parada, doença, febre alta, atestado médico e muitas outras, garrafa com água e muitas outras coisas. E aí o que acontece? Esse é o meu predication. Então apareceu um monte de coisa na minha cabeça e eu preciso achar um caminho, achar uma linha de raciocínio a seguir para fazer o que? A limpeza desse predication e deixar somente aquilo que realmente faz sentido no meu texto. Faz sentido na interpretação do meu texto. Como eu vou fazer isso? Através de figuras, de mapas, gráficos que podem aparecer, ou se não, eu dou a outra dica que é você utilizar da próxima interpretação de texto, do próximo método de interpretação de texto, que é o famoso brainstorm. Brainstorm, tempestade mental, ele é organization of ideas. Então, a organização das ideias do que? Advindas do meu predication. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu predication e vou olhar no meu texto, né, o subtítulo. E vou usar o subtítulo de filtro. Então, eu cheguei dengue. Dengue. A dengue fala o seguinte, o meu subtítulo. Cada vez mais pessoas estão morrendo nos hospitais por causa da dengue. Bom, eu acho que eu tenho que excluir a parte de atestado médico, que eu pensei, né, para faltar na aula, não assistir a aulinha do cursinho. E água parada, essas coisas, porque o meu texto ele vai basear mais na questão da doença, na questão das mortes. Então eu faço essa limpeza com o meu subtítulo, certo? E então limpem suas cabeças, retirem as ideias que não fazem sentido e façam o que? Após isso, desçam e vão para as perguntinhas. Porque nas perguntinhas você vai saber se o seu texto vai seguir a linha do scanning ou do skimming. Então, se eu cheguei no meu texto e está falando na pergunta qual é a opinião do autor, o que o autor quis dizer sobre esse texto, eu vou fazer o meu skimming, que nada mais é do que achar getting the gist. Getting the gist. Vou voltar aqui que eu passei dois. Getting the gist. Getting the gist significa pegando a essência, pegando a ideia geral do meu texto, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma leitura rápida, eu vou correr meus olhos. Don't stop at the words you don't understand. Ou seja, não parem nas palavrinhas que vocês não sabem o significado. Elas não vão brotar o significado do seu lado. Então, não parem nelas, elas só vão fazer você diminuir a velocidade de interpretação. Tá bom? Essa é a minha diquinha, a gente já falou bastante sobre o skimming.
Vamos passar aí para o scanning, que já estava querendo ser antes do skimming. Tá meio bagunçado esse scanning. Get only what you need. Pegue somente aquilo que você precisa, ou seja, desceu na questãozinha e na questãozinha te deu uma palavra-chave, alguma coisa específica, perguntas que te levam a entender que você tem que buscar por números, por frases, por palavras, né? Qual o país de origem da professora de inglês gramática? No seu texto vai estar falando o que você vai estar buscando por uma palavra-chave, um país, né? Um nome próprio, vai estar em maiúsculo. É coisas básicas que eu ensinei para vocês no scanning. Então, só lembrando, só para vocês saberem qual é a linha de raciocínio, a linha que vocês têm que seguir para conseguir interpretar um texto de ponta a ponta com todos os métodos. Qual que é a próxima coisa que a gente vai aprender hoje? É os cognates. Cognates nada mais são do que palavras, né, que se parecem em ambas as línguas, né, inglês e português. Por que eles se parecem? Porque eles têm o mesmo radical. Radical esse que não é aquele da matemática não, hein? Radical é aqui, ó, o começo da palavra. Quando eu vou falar television, televisão, o televi e televi, de television e televisão, não são iguais. Significa o quê? Que o radical dela é igual, tanto em português, tanto em inglês. Olha aqui o música, música, music, music e música. Concordam comigo que tem o mesmo radical? Olha aqui, ó, competir, competir, de competition e competição, são iguais. E muitas outras, que isso daqui é só uma demonstração. Aqui, ó, area, emotion, emoção, idea, ideia, factors, fatores, garagem, dentre muitos outros que a gente tem de cognates. E aí, professor, como que eu vou saber? Eu dou a dica para vocês para focarem no face friends, que nada mais são do que aquelas palavras que se parecem, mas não são realmente aquilo que elas parecem. Entendeu? Que é o quê? Elas têm uma palavra que se parece nas duas línguas, mas a tradução dela é completamente diferente. Actual me parece muito com atual, mas a verdadeira tradução dela, verdadeiro. Sensible me parece muito sensível, mas a verdadeira tradução, sensato. Curse me parece curso, mas a verdadeira tradução, maldição. Então, o que eu vou fazer? O professor Baiacu vai passar para vocês uma lista de A a Z com todas as cognatos, os falsos cognatos que eu já me deparei, né? E vocês podem decorar a maioria deles. E quando chegarem no vestibular, vocês vão ver que não estava naquela listinha que o professor Baiacu passou de falsos cognatos. Então, provavelmente é um cognato. Posso traduzir com o que realmente ele parece. Legal? Essa é a dica de hoje. Essa é a sequência de interpretação de hoje. E espero que estejam todos bem. Essa foi a nossa aula. Um abraço a todos